tem um gráfico. É um diagrama PV. Tudo em unidade de sistema internacional. Pressão em Newton por metro quadrado, volume em metro cúbico. Mas vamos ler a questão. O diagrama PV abaixo ilustra o ciclo de uma máquina térmica cuja substância trabalhante é 1 mol de gás considerado ideal que absorve 20.000 joules da fonte quente. Item A, ele pede trabalho líquido em um ciclo. Item B, quantidade de calor rejeitada, ou seja, dissipada pelo gás para a fonte fria a cada ciclo. Item C, ele quer a variação da energia interna do gás em cada ciclo. Item D, ele quer o rendimento dessa máquina em um ciclo. Como o ciclo está sendo percorrido no sentido horário, o trabalho realizado a cada ciclo vai ser positivo. E o valor desse trabalho é dado pela área interna ao gráfico. E no gráfico dado, a gente vê que a figura determina um retângulo. Do gráfico, a gente tira que a base 0,11 menos 0,01 é 0,1 ser multiplicada pela altura, que vai de 1 vezes 10 à quinta a 1,5 vezes 10 à quinta, então essa altura seria meio vezes 10 à quinta. O trabalho no ciclo corresponde a 5.000 joules. Aqui eu vou chamar de quantidade de calor total que o gás recebe da fonte quente, é 20.000 joules. Se ele recebe um total de 20.000 joules e transforma em trabalho a cada ciclo 5.000, essa diferença de 15.000 joules só pode ser a quantidade de calor que foi dissipada para a fonte fria. Ele quer a variação de energia interna no ciclo. A variação de energia interna de um ciclo numa transformação cíclica é sempre igual a zero. O rendimento é definido como sendo uma coisa útil sobre o total. Energia útil é o trabalho de item A. Total de energia é a quantidade total de energia que o gás recebeu da fonte quente. Útil 5.000, total 20.000. Simplificando essa fração, rendimento igual a 1/4. Fazendo essa divisão, o rendimento deu na forma decimal 0,25, que multiplicado por 100 fornece a resposta da questão de 25%. A figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica, que trabalhando em ciclos retira calor Q1 de uma fonte quente, parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho mecânico, tal, e a outra parte, Q2, é transferida para uma fonte fria, é dissipada. A cada ciclo da máquina, Q1 e Q2 são iguais em módulo, respectivamente a 4 vezes 10 à terceira joules e 2,8 vezes 10 à terceira joules. Sabendo que essa máquina executa 3.000 ciclos por minuto, calcule o item A, o rendimento da máquina, e no item B, a potência em watts com que essa máquina opera. Q1 igual a 4 vezes 10 à terceira joules é a quantidade de calor total que a máquina recebe, e Q2, 2,8 vezes 10 à terceira joules, é a quantidade de calor dissipada para a fonte fria. Daí, a diferença entre esses dois valores é o trabalho que a máquina entrega como útil a cada ciclo. Portanto, trabalho útil 1,2 vezes 10 à terceira joules. O rendimento eta dessa máquina é dado por energia útil sobre energia total. Energia útil, 1,2 vezes 10 à terceira joules, que é o trabalho. Energia total, 4 vezes 10 à terceira joules, que é a quantidade de calor total que a máquina recebe da fonte quente. Na forma decimal, o rendimento é igual a 0,3 e na forma percentual, 30%. A máquina trabalha na frequência F igual a 3.000 ciclos por minuto. Em unidades do Sistema Internacional, 3.000 ciclos por 60 segundos, ou então 50 ciclos por segundo, 50 Hz. Portanto, a cada intervalo de tempo de 1 segundo, a máquina recebe da fonte quente uma quantidade total de energia de 50 vezes 4 vezes 10 à terceira joules, 2 vezes 10 à quinta joules,
entrega um trabalho útil total de 50 vezes 1,2 vezes 10 a terceira joules, 6 vezes 10 a quarta joules. A grandeza potência é definida pela expressão P igual energia envolvida sobre o tempo. A potência total com que a máquina opera recebendo calor da fonte quente vai ser 2 vezes 10 a quinta joules dividido por 1 segundo. 2 vezes 10 a quinta watts. Já a potência útil que ela fornece é igual ao trabalho útil total que ela realiza, 6 vezes 10 a quarta joules, a cada 1 segundo. 6 vezes 10 a quarta watts. Supondo que quando a questão pede a potência com que a máquina opera, ele queira dizer a potência que essa máquina entrega para ser utilizada, a resposta do item B seria potência útil 6 vezes 10 a quarta watts. Um automóvel com motor 1.0, volume do pistão 1 litro, conhecido pelo seu menor consumo de combustível, opera com pressão média de 8 atm e 3.300 rotações por minuto, quando movido a gasolina. O rendimento desse motor, que consome nessas condições 4 gramas de gasolina por segundo, é de aproximadamente, e aí vem os dados: calor de combustão da gasolina, relação entre 1 atm e newton por metro quadrado, relação entre joules e caloria, e que 1 litro corresponde a 10 a menos 3 metros cúbicos. O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho útil que ela entrega e a quantidade total de calor que ela absorve da fonte quente. No caso deste motor de automóvel, a quantidade total de calor recebida vem da queima de gasolina. A questão informa que no intervalo de tempo de 1 segundo, esse motor consome 4 gramas de gasolina, cujo poder calorífico é de 11.100 calorias por grama. Então, em 1 segundo, o motor absorve 4 vezes 11.100 calorias, 44.400 calorias. Como é dada a relação que uma caloria corresponde a 4 joules, esse valor corresponde a 44.400 vezes 4 joules, totalizando 177.600 joules. Como a pressão é constante, 8 atm, o trabalho realizado por esse motor a cada ciclo pode ser calculado fazendo-se trabalho igual a P vezes ΔV. O trabalho útil por ciclo vai ser igual a pressão 8 atm, em unidades do Sistema Internacional, 8 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, vezes a variação de volume. Dentro do pistão, a cada ciclo, o gás sofre uma variação de volume de 1 litro, ou seja, 10 a menos 3 metros cúbicos. Trabalho realizado de 8 vezes 10 a segunda joules, 800 joules por ciclo. O motor funciona numa frequência de 3.300 RPM, 3.300 rotações a cada 1 minuto e 1 minuto 60 segundos. 3.300 dividido por 60 são 55 rotações por segundo, 55 Hz. Portanto, no intervalo de tempo de 1 segundo, o trabalho útil total realizado vai ser de 55 vezes 800 joules. Trabalho útil total, 44.000 joules. O rendimento do motor, dado pela razão trabalho útil sobre quantidade de calor total absorvida, vai ser calculado como trabalho útil 44.000 joules dividido pela quantidade total de calor 177.600 joules. Resultado: aproximadamente 0,25 ou 25%. Resposta certa, alternativa C. Então a turbina de um avião rende 80% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot. Em voo de cruzeiro, a turbina retira calor da fonte quente a 127 graus Celsius e ejeta gases para a atmosfera que está a menos 33 graus Celsius. Ele pede o rendimento dessa turbina. Então o rendimento da turbina não é 80%, é 80% do rendimento do Carnot. Claro que a gente vai precisar do rendimento da turbina
E para isso a gente tem que calcular o rendimento da máquina de Carnot. Então, o rendimento de Carnot é o máximo rendimento teórico possível, mas não pode ser 100%. Vai ser 100% menos uma fração. E o rendimento de uma máquina de Carnot só depende das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, que era o que a gente precisava, foi dado. Nem pensar em graus Celsius. As temperaturas que você vai usar tem que ser em Kelvin. 127 mais 273, 400 Kelvin. Temperatura da fonte fria, menos 33 mais 273, 240 Kelvin, que vão ser substituídos aqui. É só fazer esse cálculo para descobrir que o rendimento dessa máquina de Carnot é 0,4. E o rendimento da turbina, então, vai ficar 0,8 vezes o rendimento de Carnot, que é 0,4. 0,8 vezes 0,4, o rendimento da turbina é 0,32, que multiplicado por 100 fornece o resultado da questão. É 32%. O inventor afirmou ter construído uma máquina térmica cujo desempenho atinge 90% daquele de uma máquina de Carnot. Sua máquina, que trabalha entre as temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius, é que essa máquina recebe durante um certo período 1,2 vezes 10 a quarta calorias e fornece simultaneamente um trabalho útil de 1 vezes 10 a quarta joules. No item A, ele pergunta: a afirmação do inventor é verdadeira? O item B, se o trabalho útil da máquina térmica fosse exercida sobre o êmbolo móvel de uma ampola contendo gás ideal, a pressão de 200 pascals, qual seria a variação de volume sofrida por esse gás caso essa transformação fosse isobárica? Então está aqui a informação. Rendimento da máquina é 90% do rendimento da máquina de Carnot. Rendimento da máquina de Carnot não pode ser 100%, porque é uma máquina térmica. Então é 100% menos uma fração. Esse rendimento só depende das temperaturas, da fonte quente e da fonte fria, uma menor e uma maior. Sua máquina trabalha entre as temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Celsius nem pensar, né? Mais 273 aqui são 300 Kelvin, mais 273 aqui são 600 Kelvin. O rendimento da máquina de Carnot vai ficar temperatura menor 300, a maior 600, 300 sobre 600 deu meio e 1 menos meio é igual a 0,5. Então vai ficar o rendimento da máquina do inventor é 0,9 vezes o rendimento de Carnot que a gente achou e vale meio. 0,9 vezes meio, 0,45, que multiplicando por 100 a gente encontra um rendimento de 45%, que para uma máquina térmica é um rendimento fantástico. O problema é que essa máquina recebe durante um certo período 1,2 vezes 10 a quarta calorias e fornece simultaneamente um trabalho útil de 1 vezes 10 a quarta joules. E com isso, a gente consegue determinar o rendimento real dessa máquina, que é o trabalho útil que ela efetivamente fornece sobre a quantidade total de calor que a gente forneceu para ela. O trabalho foi dado em joules e a quantidade total de calor em calorias. Então, esse rendimento vai ficar 1 vezes 10 a quarta joules, dividido por 1,2 vezes 10 a quarta, e uma caloria é 4,186 joules. Fazendo esse cálculo todo, dá 0,20, que multiplicando por 100 a gente encontra um rendimento real de 20%. Portanto, quando no item A ele pergunta: a afirmação do inventor é verdadeira? A resposta é não. A pressão constante, o trabalho é dado por P vezes ΔV. Nessa questão ele deu o trabalho, deu a pressão, vamos substituir. O trabalho útil é de 1 vezes 10 a quarta joules, e como esse trabalho foi exercido sobre a ampola, sobre o gás, é um trabalho negativo, que esse gás mantido a uma pressão de 200 pascal vai sofrer uma redução de volume. O ΔV, então, dá menos 50. O trabalho foi dado em joules, sistema internacional. A pressão foi dada em pascal, sistema internacional.
então esse volume tem que ser dado em unidades do sistema internacional, metro cúbico. A eficiência de uma máquina de Carnot que opera entre a fonte de temperatura alta T1 e a fonte de temperatura baixa T2 é dada pela expressão N igual 1 menos T2 sobre T1, em que T1 e T2 são medidas na escala absoluta Kelvin. Suponha que você dispõe de uma máquina dessas com uma eficiência de 30%. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, a eficiência da máquina passará a ser quanto? O rendimento 1 menos T2 sobre T1 foi fornecido como sendo igual a 30%, na forma decimal 0,3. A temperatura da fonte quente é T1. Se dobrarmos essa temperatura, vamos passar a ter uma temperatura T1' igual a 2T1. Nesse caso, o novo rendimento eta' vai ser dado por 1 menos T2 sobre 2T1. Para determinar o valor desse novo rendimento, é necessário saber o valor da razão T2 sobre T1. Essa razão pode ser retirada da expressão acima, isolando T2 sobre T1. T2 sobre T1, 1 menos 0,3, 0,7. Substituindo esse valor na equação que fornece eta' é 1 menos T2 sobre T1, que vale 0,7 sobre 2. 0,7 dividido por 2, 0,35, e 1 menos 0,35, 0,65. Multiplicando esse decimal por 100, resulta que o novo rendimento passa a ser 65%, resposta certa, alternativa E. Está aqui, à primeira vista, uma questão assustadora. Tem duas figuras, sendo que a que mais interessa é esse diagrama PV, onde a gente tem uma transformação cíclica que sai de A, vai para B, de B para C, de C para D e retorna para A. As transformações de A para B e de C para D são isotérmicas. As transformações de B para C e de D para A são isocóricas, isovolumétricas. O enunciado começa com um lero-lero. O motor Stirling, uma máquina térmica de alto rendimento, é considerado um motor ecológico, pois pode funcionar com diversas fontes energéticas. A figura 1 mostra esquematicamente esse motor com 2 cilindros. O ciclo termodinâmico mostrado na figura 2 representa o processo em que o combustível é queimado externamente para aquecer um dos 2 cilindros do motor, sendo que uma quantidade fixa de gás inerte se move entre eles, expandindo-se e contraindo-se. Agora começa a questão. Nessa figura está representado um ciclo de Stirling no diagrama PV para 1 mol de gás ideal monatômico. No estado A, a pressão é PA 4 atm, a temperatura T1 27 graus Celsius e o volume é VA desconhecido. A partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente até 1/3 do volume inicial. O volume VB é 1/3 de VA. Na isoterma T1, a quantidade de calor trocada é Q1 igual a 2.640 joules e na isoterma T2, Q2 é 7.910 joules. São dados calor específico para volume constante, 2 valores para a constante universal dos gases, a relação de transformação entre Celsius e Kelvin, atm Pascal e metro cúbico e litro. 4 perguntas. Item A, para determinar o volume VA em litros mesmo. B, a pressão PD em atm no estado D. C, a temperatura T2. E para o item D, um adendo. Considerando apenas as transformações de que o gás recebe calor, determine a quantidade total de calor recebida em um ciclo QR em joules. Bastante coisa. Aqui a gente tem o gráfico que foi dado, onde eu acrescentei a pressão PA em atm, 4 atm, a temperatura T1, 27 graus Celsius mais 273.300 Kelvin, e onde eu vou colocar depois os volumes em litro. No item A, pede-se a determinação do volume VA. Pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, PAVA igual a nRTA. PA, 4 atm,
VA é a nossa incógnita. Número de mols foi dado 1 mol. A constante R que a gente vai usar 0,08 atm vezes litro por mol Kelvin, porque está sendo usada a pressão em atm e o volume é pedido em litros. A temperatura TA é a temperatura T1, 300 Kelvin. Resposta do item A, o volume VA é igual a 6 litros. Vou acrescentar esse dado no gráfico. VA igual a 6 litros. E como no enunciado ele diz que na transformação de A para B o volume é reduzido a 1/3, se o volume VA são 6 litros, o volume VB 2 litros. No item B, a questão pede que se determine a pressão PD. Observando o gráfico, nota-se que a pressão PD é igual à pressão PB. De A para B, como o número de mols é constante, a gente pode utilizar a equação geral dos gases. PB/VB sobre TB é igual a PA/VA sobre TA. E a temperatura TB é igual à temperatura TA, porque a transformação de A para B é uma transformação isotérmica. Então, cancelando o TB com TA, PB/VB é igual a PA/VA. A pressão PB é igual à pressão PD que a gente quer determinar. O volume VB, olha no gráfico, 2 litros. PA vale 4 atm e o volume VA vale 6 litros. Resultado do item B, a pressão PD vale 12 atms. Vamos colocar no gráfico. Pronto. No item C, a gente precisa determinar a temperatura T2, que é a temperatura TD. De novo, pela equação geral dos gases, PD/VD sobre TD, que é T2, é igual a PA/VA sobre TA, que é T1. Como a transformação de D para A é uma transformação isocórica, o volume VD é igual ao volume VA. Cancelando VD com VA, PD sobre T2 é igual a PA sobre T1. PD foi determinado no item B 12 atm. T2 é o que se quer, a pressão PA foi dada 4 atm e a temperatura T1 300 Kelvin. Portanto, resultado do item C, T2 é igual a 900 Kelvin. Também já foi acrescentado ali no gráfico. O item D pede a quantidade total de calor recebido por ciclo. Primeira lei da termodinâmica, Q é igual a trabalho mais ΔU. Nas transformações isotérmicas de A para B e de C para D, a variação de temperatura ΔT é igual a zero, porque a temperatura é constante. Como a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura absoluta, se ΔT é zero, a variação da energia interna ΔU também é igual a zero. Portanto, na primeira lei, Q igual ao trabalho mais zero, ou simplesmente a quantidade de calor envolvida na transformação é igual ao trabalho que foi realizado nela. Como o trabalho depende da variação de volume e na transformação AB o volume diminuiu, uma contração, ΔV/AB é negativo. Já na transformação CD houve um aumento de volume, uma expansão e, portanto, ΔV/CD é positivo. Consequentemente, a quantidade de calor trocado na transformação AB é negativa e o seu valor foi dado como sendo 2.640 joules. Portanto, foi uma quantidade de calor cedida pelo gás. Já a variação de volume ΔV/CD é positiva, a quantidade de calor QCD também é positiva e o seu valor foi dado 7.910 joules. QCD é mais 7.910 joules, portanto essa quantidade de calor foi recebida pelo gás e é o que a gente está procurando. As transformações de B para C e de D para A são transformações isocóricas. A variação de volume ΔV é nula, portanto o trabalho realizado nessas transformações também é nulo. Na primeira lei da termodinâmica, Q igual ao trabalho mais ΔU, o trabalho é zero
e Q vai ser igual à variação da energia interna. Um pequeno e interessante parênteses. Note que um dos dados da questão é que o calor específico a volume constante é dado por 3R/2. Numa transformação isocórica a volume constante, como as transformações de B para C e de D para A quantidade de calor trocada pelo gás fica sendo simplesmente igual à variação da energia interna. Como esse calor específico a volume constante é molar e a quantidade de calor trocada pelo gás é dada por NC ΔT, substituindo-se a expressão dada para CV, Q é igual a N vezes 3R/2 vezes ΔT, ou simplesmente ΔU é 3 meios de NR∆T, que é a expressão para o cálculo da variação de energia interna de um gás monoatômico. A energia interna de um gás monoatômico é dada pela equação U é 3 meios de nRT. Portanto, se U é uma constante vezes T, ΔU é a mesma constante vezes ΔT. N igual a 1 mol, a constante R vale 8 joules por mol Kelvin e 3 meios vezes 1 vezes 8 é igual a 12. Portanto, QBC é 12 vezes 600, 7.200 joules, ainda mais 7.200 joules, o que significa que QBC é uma quantidade de calor que foi recebida pelo gás. A quantidade de calor Q na transformação de D para A é igual a 12 vezes menos 600, porque a variação de temperatura é afinal 300 menos a inicial 900, menos 7.200 joules, o que significa que é uma quantidade de calor que foi cedida pelo gás, que a quantidade de calor total recebida no ciclo é a soma QCD mais QBC, 7.910 joules mais 7.200 joules, resultado do item D, a quantidade de calor total recebida por ciclo, 15.110 joules. Um parênteses final. Depois de ter dado e pedido tudo isso, não custava o examinador ter acrescentado: determine o rendimento da máquina de Stirling. Afinal, a gente já sabe que a quantidade total de calor recebida pela máquina por ciclo é 15.110 joules, que a quantidade de calor cedido ou quantidade de calor dissipado é de 9.840 joules. Portanto, o trabalho útil entregue pela máquina, 5.270 joules. O rendimento, que é útil sobre total, 5.270 sobre 15.110 joules, 0,35, 35%. E para completar, um item F pedindo o rendimento de uma máquina de Carnot que operasse entre as mesmas temperaturas. Rendimento de Carnot, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Em Kelvin, temperatura da fonte fria 300 e da quente 900. 0,67 ou 67%. Ficaria uma questão muito linda.